Nós daremos uma olhadinha naquilo que o tema e a divisa nos comunica, pelo menos em parte, segundo aquilo que eu trago hoje. Depois analisaremos um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa condição, sobre o nosso sofrimento. Veremos alguma coisa sobre as decisões que tomamos na vida e como vivemos em busca de salvação. E depois veremos qual é o nosso desafio como testemunhas, como comprometidos com o Senhor Jesus em pregar a palavra e agir, sustentando, enviando, trabalhando, orando por todos aqueles que precisam de salvação, que são todos, agindo em missões. A pergunta que sempre vem: você sofre? Você vê pessoas sofrendo? Você, talvez por quantas vezes, já se perguntou sobre a razão do sofrimento? Por qual razão nós sofremos? Por que a humanidade sofre? Qual é o caminho para enfrentar o sofrimento e ajudar as pessoas, ajudar outras pessoas a também enfrentarem seus momentos de dor, de sofrimento? Vamos olhar um pouquinho para a nossa divisa, aprendendo com a divisa, né? Jesus é o caminho. A divisa fala sobre isso. Eu quero trazer para os irmãos alguns textos e textos anteriores ao verso da divisa. Em Atos 9, 1 e 2 diz assim, observe: enquanto isto, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, observe, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Ele procurava alguém que pertencesse ao caminho. Que caminho ele fala? Lá em João, o que está escrito nos versos de 1 a 6. João 1 a 6. Neste caso, estou usando a versão NVI. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-lhe lugar. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: na casa de meu pai tem lugar para todos vocês. Eu estou indo na frente. Vou deixar tudo arrumadinho. Eu vou lá. Vou preparar lugar para cada um de vocês. Vou cuidar, deixar tudo pronto para a chegada de vocês. Existe lugar na casa do meu pai, não há dúvida. E eu vou lá arrumar tudo para receber vocês, para morar com ele. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Já que estou indo, voltarei para levar vocês, porque foi isso que eu vim fazer aqui. Vim preparar vocês, ajudar a transformação na vida, para que vocês possam depois estarem comigo no céu ao lado do Pai. É assim que eu vejo. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí, disse Jesus, né? Aí Tomé, com sua dificuldade de interpretação, com suas limitações, diz assim: Senhor,
não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Vocês percebem quantas pessoas, apesar de estarem ao lado do Senhor Jesus durante tanto tempo, não entendem tudo ainda? Um amigo dizia que o óbvio tem que ser repetido várias vezes até se transformar em óbvio. Vocês podem ver quantas vezes Jesus teve que explicar de novo o que ele já havia dito, porque aqui e ali alguém não entendia. E o bom é que dizia que não entendia. O bom é que perguntava, porque assim a gente consegue ensinar e explicar. Mas tendo Tomé feito esta pergunta, vem a resposta do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí, por isso, que o apóstolo Paulo estava procurando qualquer um que pertencesse ao caminho. Porque cristãos eram reconhecidos como aqueles que seguiam ao caminho. Porque o caminho é o Senhor Jesus. Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando a gente pensa sobre verdade, eu gosto de lembrar que a verdade, quando nós analisamos a palavra grega, é como se falássemos sobre a verdade que é como se apresenta. A aletheia é assim. Não tem nada escondido. O Senhor Jesus diz: eu me apresento como sou, eu não me escondo. Eu não crio artifícios. Eu não estou aqui enganando ninguém. Eu sou assim. E é assim que se prega o Evangelho, como ele é, sem maquiagem, natural. Não se prega o Evangelho por conveniência, para conquistar pessoas e alimentar o ego e a vaidade, para ter o prazer pessoal de ter feito alguém mudar de opinião e seguir a minha opinião. Prega-se o Evangelho dizendo a verdade como ela é. Salvação. Não há outra opção. E compromisso, responsabilidade. A verdade, quando a gente vai lá para o latim, é o sentido da coisa dita em detalhes. Todo detalhe necessário sobre a missão, a vida e o Senhor Jesus, a Bíblia nos diz, todo detalhe necessário é dito. Nada é escondido. É a verdade que traz a esperança, a fé, é o Senhor Jesus. É a nossa fé, é a nossa esperança, é o cumprimento da promessa. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. É isto que o Senhor Jesus diz para todos nós sempre. Estamos por aqui respirando. Enfrentamos dificuldade. E que precisamos experimentar ao lado dele a vida plena. Por isso damos o nosso primeiro passo, reconhecendo Jesus Cristo como único Salvador. Nossa divisa trata disto, de confirmar, explicar, repetir, dizer quantas vezes seja necessária, com palavras, com a vida, só Jesus Cristo. Pensando um pouco sobre o nosso sofrimento, vou ler uns textos com os irmãos e depois a gente pensa sobre isso. Eu entendo que nós sofremos porque morremos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Nesta primeira parte, a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa, o pagamento, o retorno do pecado é a morte. O pecado colocou na história a nossa morte.
Todos temos agora, nesse plano humano, vida finita. Ocorre que antes de nos encontrarmos com a morte, nós enfrentamos muitos momentos de sofrimento, de dor, de dúvida, de angústia, provações. Apesar de a morte ser algo que a maioria deseja evitar, nós vivemos nos empenhando em evitar a morte. Ela é certa. Mas antes dela de fato acontecer, ela nos faz sofrer tanto que em alguns momentos, quando já não temos mais lucidez, corremos o risco de achar que ela seria o alívio, que ela seria o final da dor. A morte só é o final da dor para aquele que está salvo por Jesus Cristo, porque lá no céu não há tristeza nem dor. Mas a morte é o dia em que aquele que não tomou sua decisão ao lado de Cristo passará a viver a sua experiência no inferno. Então, se evitamos a morte, naturalmente é porque queremos evitar o inferno. Se todos soubessem que iriam para o céu, tivessem essa certeza, conhecessem o caminho, nenhum deles teria medo ou desejaria adiar a morte. A morte pode ser o dia da entrada no inferno. E antes de chegarmos até o inferno, cada um pode experimentar o que seria viver no inferno quando sofre momentaneamente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Nós temos sofrimentos, mas eles são passageiros, são momentâneos. Incomodam muito, porque anos de felicidade é como se fosse um minuto, diz a poesia, e um segundo de dor é como se fosse a eternidade. É mais ou menos isso. Enquanto não vem a morte, cada um de nós, salvos ou não, vive uma experiência de dor. A diferença é como nós lidamos com isso. Porque cada experiência de dor, cada momento de provação, cada obstáculo em nossa vida, pode ser visto como mais um degrau que nos eleva espiritualmente. É como nós termos mais uma oportunidade de confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, que a vontade de Deus é soberana e que tudo que nós fazemos é para a glória dEle e que todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus e que mesmo que estejamos sofrendo, sendo desafiados, aquilo é mais um degrau no meu crescimento, no meu aprendizado, subindo, crescendo. Mas aquele que não tem essa convicção, que não tomou esta decisão, tenha certeza. Cada momento de experiência dolorosa na vida é uma lição de quanto ele desce degraus em sua espiritualidade, afastando-se do Senhor, por não decidir arrepender-se de seus atos, aceitar a salvação que só vem por intermédio do Senhor Jesus Cristo e caminhar afundando, descendo, distanciando-se do Senhor em direção à dor e ao sofrimento eterno. Está diante de nós o bem e a vida, o mal e a morte. Cabe a cada um de nós decidir o que fará de sua própria vida. Para termos vida eterna, nós só temos um caminho. Jesus Cristo é a salvação. A nossa alma precisa de salvação. Só
Jesus Cristo salva. Nesse desespero que nós vivemos, nesse desespero que a humanidade vive, vivendo em dor e procurando alívio, solução, cada um procura a alternativa que considere mais conveniente, aquela que está ao seu alcance. E no desespero ou por egoísmo, muitas pessoas tomam decisões erradas. Simplesmente conversar com os irmãos sobre a experiência daquela mulher que sofreu 12 anos com um fluxo de sangue. Antes, quero compartilhar com vocês 2 textos para nós conseguirmos olhar mais para a experiência daquela mulher. Salmo 20, verso 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Alguns confiam em carros e em cavalos, ou seja, na hora da guerra, na hora da luta, um cavalo é uma vantagem, o carro é uma vantagem. Mas nós entramos para a guerra, vamos à luta, com carro, com cavalo, sem cavalo, porque nós confiamos no Senhor nosso Deus. Jeremias 17:7 diz assim: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Bendita, feliz é a pessoa que olha para a vida, vê todas as coisas e caminha, sabendo que Deus não para de trabalhar em nosso favor, que Deus nos ama e que no momento certo Ele agirá em nosso socorro, porque esta é a vontade dEle. É o que a Bíblia diz. Apesar disto, alguns seguem a vida iludido. Agora, nós vamos observar a experiência vivida por aquela mulher durante 12 anos. Eu imagino que 12 anos sofrendo, como aquela mulher sofreu, e depois, quando nós conhecemos o que a Bíblia revela sobre a vida dela, nos dá opção de entender que foram 12 anos de erro. 12 anos escolhendo alternativas erradas. 12 anos sofrendo, porque nós, humanidade, temos o sofrimento como consequência do pecado, e 12 anos escolhendo a cura errada, escolhendo o caminho errado para a solução. 12 anos de tentativas frustradas por opções próprias. Lembram que alguns confiam em cavalos, outros nos carros? Seria você confiar naquilo que você tem. Olha, os nossos recursos financeiros, os nossos recursos intelectuais, os nossos relacionamentos, são nossos cavalos, são nossos carros. A Bíblia diz que aquela mulher durante 12 anos padecia, gastou tudo que tinha com médicos, ia de pior a pior. Imagina assim, quanto mais ela gastava, pior ficava. Confiou no que tinha, nas suas coisas materiais, na sua riqueza. E à medida que ela gastava o que tinha, sofria mais, ela aprendia a lição de que aquilo não valia nada, de que aquilo não era a solução, que aqueles recursos não seriam suficientes para a transformação da vida dela e para o final do sofrimento. Há dentro de nós um vazio que é exatamente do tamanho de Deus, é o que os teólogos dizem.
E cada um, muitas vezes, usa os seus recursos para preencher esse vazio e coloca nas coisas um objetivo que as coisas nunca serão capazes de cumprir. Preencher esse vazio, que é o lugar de Deus na nossa vida. E aí saem gastando, investindo. Aquela mulher certamente conhecia muitas pessoas, porque ela havia ouvido falar de Jesus. Certamente ela ouviu de muitas pessoas, mas preferiu confiar na ciência, confiar nas coisas materiais e seguir insistindo na mesma alternativa que não funcionava, em vez de dar ouvido ao que todos falavam sobre o poder transformador do Senhor Jesus. Quantas pessoas estão por aí iludidas, pensando que podem tomar conta de si mesmas e rejeitando os cuidados do Senhor. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Irmãos, eu olho para essa mulher no texto e lembro-me o como é difícil você admitir que está errado. Quando você durante tanto tempo defende uma coisa, tenta explicar, tenta provar, e ela durante 12 anos tentou buscar a solução para seus problemas, sem buscar o Senhor Jesus. Qualquer um que esteja conversando com você, se você precisa que ele reveja o seu ponto de vista, você tem que entender o quanto é difícil a pessoa mover-se de sua posição e admitir a sua proposta, porque é difícil a pessoa admitir que está errado. E quanto mais tempo você passa defendendo uma coisa, mesmo que você se convença, você entenda, você perceba a diferença, agora nasce um novo desafio, que é admitir o seu erro, mudar de posição para recomeçar a vida. É por isso que aquela mulher vai escondidinha, por trás. Deixa eu ir por ali sem ninguém me ver, porque se eu for de frente, pode ser que ele diga: olha, como vai? Estamos há 12 anos juntos, feliz por você estar aqui. Nem precisa me tocar, você já está curada, porque eu já vi esse gesto. Percebem? E a gente aprende com isso. Se nós queremos transformar o mundo, se nós precisamos cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho, só Jesus Cristo salva, nós precisamos estar preparados para receber as pessoas de maneira alegre, eufórica, controlada no coração. Sem sermos uma barreira, uma agressão. Porque sabe, você pegar aquele seu amigo e diz: rapaz, 30 anos que eu prego o Evangelho para você, até que enfim tu tomasse vergonha na cara e viesse para a igreja, né? Eles: eu estou voltando agora. Quando o irmão, por um motivo ou outro que a gente desconhece, some, aí aparece: apareceu o turista, a gente nem sabe a vida da pessoa. É por isso que as pessoas vão se afastando do Evangelho, por nossa falta de educação, polidez, em alguns momentos. Essa ironia não traz nenhum benefício para a gente. Agora, é natural que o outro terá esse julgamento. Quando aparecer por lá, vão dizer algo de mim, algo contra mim, e eu não quero ouvir isso. E assim a gente esvazia, a gente distancia. É preciso ter equilíbrio para pregar e para receber os que se aproximam. Aquela mulher foi lá escondidinha, tocou nas vestes. E o Senhor diz assim, aqui eu estou usando a versão Almeida corrigida, atualizada: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filha, a tua fé te fez vir até mim hoje. Agora, esta dor que te acompanha durante muito tempo,
que te levou a tantas perdas, esta dor está curada. E esta tua atitude te dá um bônus. A tua demonstração de fé em mim agora te traz também o perdão a todos os teus pecados. Por isso, você vai viver em paz. Aí a gente, com experiência, traduz viver em paz. Viver em paz é não ter dinheiro, enfrentar dificuldade, ver uma pessoa sofrendo, sofrer e não ter desespero. Porque Deus está cuidando de tudo, nada é sem propósito, nós temos coisa melhor lá na eternidade. E aqui, nesse plano humano, é a escola onde nós aprendemos através do sofrimento. E aí estamos sempre subindo degraus na nossa espiritualidade, nos aproximando do Senhor, ou nos afundando no pecado e se distanciando do Senhor. É a opção de cada um. Nossa missão é apresentar a salvação, é pregar a salvação, para que o outro tome a sua decisão. Só Jesus Cristo salva. O que é que a Bíblia diz? Atos 4, 11 e 12. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. É isso que nós precisamos pregar e viver. Só Jesus Cristo salva. A nossa alma desesperada precisa de salvação. As pessoas estão por aí procurando salvação e nós precisamos pregar que só Jesus Cristo salva.